Os casos de feminicídio. Casos de feminicídio. Triste notícia, os crimes de feminicídio. 10 feminicídios. Um feminicídio. Meio do feminicídio. Feminicídio no Brasil. No silêncio das casas brasileiras, há histórias que nunca chegam às ruas. Em 2024, mais de 1.450 mulheres foram vítimas de feminicídio. Ao todo, quase 200 mulheres são vítimas de violência sexual. Mais de 21 milhões de mulheres continuam sofrendo algum tipo de agressão. A violência doméstica continua escondida atrás de portas fechadas. Mas suas marcas nunca desaparecem. Este documentário é para dar a voz a quem não pode falar e lembrar que nenhuma mulher deve lutar sozinha. Como vocês identificam e acolhem uma mulher em uma situação de violência quando ela procura a instituição? Bom, quando essa mulher vem geralmente não só através de amigos, através de médicos, através das redes sociais. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar qual tipo de violência que essa mulher está sofrendo, como é essa situação, esse ciclo que ela está inserida. E a gente tenta entender se ela também sabe que ela está dentro desse ciclo. E através de todas essas identificações, a gente consegue fazer com que essa mulher, ela primeiro entenda que ela precisa de ajuda. Então, uma ajuda psicológica é o primeiro ponto, porque ela tendo esse acolhimento, ela fazendo todo esse fortalecimento para que ela saia de dentro desse ciclo, é a primeira coisa importante, precisa se fortalecer. Então, ela chega para nós, assim, eu costumo dizer que ela chega assim com a autoestima lá embaixo, ela chega acreditando que ela não vai conseguir sair de dentro desse ciclo de violência, e aí a gente mostra para ela os caminhos, fortalece ela, acolhe ela aqui dentro da instituição, para que ela se sinta primeiro segura e depois fortalecida. Existe um protocolo de acolhimento inicial? Como ele funciona? O protocolo, como eu te disse, a primeira coisa que a gente faz é ter uma primeira conversa para entender a história dessa mulher, entender qual que é o ciclo que ela está inserida, se ela é uma agressão física, se ela é uma agressão psicológica, se ela é patrimonial, o que ela tem vivido dentro desse relacionamento. Depois a gente propõe a ela, tá, que ela possa estar sendo atendida por uma das nossas profissionais, que são psicólogas, através até da forma online, para que ela fique bem à vontade, bem tranquila. Tem alguns casos que eu preciso já inserir elas, a gente precisa acompanhar, a nossa advogada acompanha elas na delegacia da mulher, para que ela entre com uma medida protetiva, se for o caso, mas tudo é acompanhado. Tudo para que ela se sinta realmente acolhida e segura. Então, o protocolo inicial é esse, identificar que violência essa mulher está sofrendo, há quanto tempo, entender a história dela, para que a gente depois possa dar os próximos passos. Quais situações são as mais delicadas ou desafiadoras no acolhimento? A situação mais delicada é que essa mulher ela precisa entender que realmente ela está dentro de um ciclo de violência. E muitas vezes essa mulher ela está vivendo essa violência, só que ela ainda acredita que exista amor, ela ainda gosta, ela está envolvida afetivamente com esse agressor, então ela pensa em voltar muitas vezes. Então a gente precisa ser muito rápida para que essa mulher entenda que ela está dentro desse ciclo, para que a gente possa já encaminhar ela para as psicólogas. Se passar, por exemplo, 3, 4 dias, ela pode mudar de ideia, que a gente chama de lua de mel, e ele pode pedir perdão, ela pode voltar e a gente acaba voltando à estaca zero. Então, é importante esse acolhimento seja rápido, que a gente possa identificar e que ela também possa identificar que ela está dentro desse ciclo de violência, porque muitas vezes ela não identifica que ela está dentro do ciclo. Então, eu acho que isso é o mais delicado. Mas além do acolhimento inicial, existem fatores emocionais e psicológicos que tornam essa realidade ainda mais complexa. Quais são os sinais que mostram que uma mulher pode estar sofrendo violência psicológica, mesmo quando não é tão visível? A violência psicológica, muitas vezes, ela é silenciosa, né? Porque ela começa com algumas atitudes pequenas que vão crescendo na relação. Então, ela não é tão visível porque ela começa com as críticas, com algumas ironias, né? Muitas vezes ela vem através de humilhações disfarçadas de brincadeira, quando na frente dos amigos, né, o parceiro ou a parceira faz uma brincadeirinha ali, parece que é inocente, mas na verdade tem um cunho de humilhação, de diminuir a outra pessoa, ou então controle excessivo, né, que é cercar
a parceira ali para que ela realmente faça aquilo que eu quero que ela faça. Isso muitas vezes é disfarçado de cuidado, né? Não, eu quero cuidar de você, mas aí vai se exercendo um controle também através dos ciúmes, da manipulação, mas o principal, quando a pessoa começa a ser isolada da família, dos amigos, então ela começa a viver muito dentro do relacionamento, e aí o parceiro ou a parceira traz essa mulher para perto de si, para que ela vá se isolando do restante, e aí fica cada vez mais invisível para os outros os sinais, porque esses sinais só são visíveis dentro da relação, e como a relação não é exposta para outras pessoas não podem intervir, né? Então é por isso que muitas vezes ela vai passando despercebida. E por que muitas mulheres acabam ficando em relacionamento abusivo, mesmo sabendo que estão sofrendo violência? O ponto principal é esse que eu trouxe no início, né? De que a violência, ela não começa, o abuso não começa grande. Começa silencioso, começa disfarçado de brincadeira, de cuidado, né? E ele vai crescendo aos poucos. Então, às vezes, vem aquela promessa de mudança, acontece algo que é violento, acontece algo que é abusivo, e aí, dali a pouco, o parceiro ou a parceira se desculpa, fala que não vai fazer mais, aí vem os grandes gestos, os pedidos de desculpa. Depois daquele tempo da briga, ou do abuso, ou da violência, se segue um período ali que a gente chama em terapia de lua de mel, que é depois do momento ruim, o casal passa um momento gostoso, então aí parece que tudo ficou bem, mas não demora muito até, de novo, as coisas voltarem a caminhar para um contexto abusivo ou violento. E aí as mulheres não vão conseguindo sair dessas relações, porque elas vão começando a entremear esses ciclos, né, de violência, de abuso, com ciclos de lua de mel, de refazer as pazes, e a pessoa começa a ir caindo naquele lugar, né, de dependência, de culpa, de vergonha. Então vai ficando cada vez mais difícil pedir ajuda para as pessoas, sair daquela situação, principalmente quando existe dependência financeira, quando existe a presença de um filho, e aí vai ficando cada vez mais fechado o círculo para aquela mulher. E aí, por não ter muitas vezes a quem recorrer, para onde fugir, ou não ter coragem, pela vergonha mesmo de pedir ajuda, elas vão ficando mesmo sabendo que o contexto é violento. E de que forma, quando o parceiro controla o dinheiro ou os bens da mulher, isso afeta a vida e a cabeça dela? A forma do controle financeiro, né, é uma das violências mais cruéis, porque tira a liberdade da mulher de decidir sobre a própria vida. A gente sabe que se a gente não tem recurso financeiro, a gente não consegue ter a nossa liberdade, a gente não consegue ir e vir, a gente não consegue manter, né, suprir as próprias necessidades físicas, então alimentação, vestuário e tal. E dentro desse rol, a mulher vai precisando pedir, às vezes, dinheiro até para as necessidades básicas. Com isso, eu vou percebendo, né, que a autonomia e a autoestima das mulheres vão sendo minadas. Por quê? Se eu não tenho como prover para mim mesma, me sustentar, então eu não tenho autonomia para decidir o que eu faço, eu vou perdendo também o meu senso de autoestima, eu vou me sentindo cada vez mais condicionada a um contexto e eu não consigo me enxergar capaz de me manter, de me sustentar, de me prover. Isso diminui a minha autoestima, faz com que muitas vezes eu duvide da minha capacidade, eu duvide que eu seja uma pessoa que pode recomeçar. E muitas vezes isso é reforçado dentro da relação, através de falas, né? Você não vai dar conta de se virar sozinha, a vida que você tem aqui você não vai ter em outro lugar. Se você sair de casa, sai com uma mão na frente e outra atrás, onde é que você vai morar, para quem que você vai correr? Então isso vai fazendo que a cabeça da mulher acredite naquela história de que ela está restrita, e vai afetando a vida dela no sentido de não trazer perspectiva de mudança. Então vai mais uma vez afunilando e ela vai ficando sem saída mesmo, né? Quais são as consequências que a violência pode deixar na vida da mulher a longo prazo? Primeira palavrinha que a gente vai ouvir, né, que a gente fala de relações abusivas sempre, é o trauma. E é claro que quando a gente fala de trauma, a palavra trauma vem do latim que significa ferida, ou seja, uma ferida emocional. Quando a gente fala de trauma, são aquelas marcas emocionais profundas. Mesmo depois de conseguir sair de um relacionamento abusivo, que muitas mulheres conseguem, né, de fato sair, elas acabam enfrentando ansiedade, depressão, baixa autoestima, a dificuldade de confiar novamente, de se
entregar a uma nova relação, porque a gente vai ficando, quando a gente passa por uma relação abusiva, hipervigilante. Qualquer sinal que o outro faça que me remeta a uma situação de desconforto de uma relação anterior, meu cérebro já acredita que dali eu vou entrar de novo numa relação abusiva e tudo mais, e muitas vezes não. Muitas vezes é um comportamento isolado, mas gerou-se um medo, um trauma tão grande que o comportamento passa a ser hipervigilante, ansioso, e muitas vezes as mulheres acabam não conseguindo se relacionar novamente, mesmo com parceiros e parceiras confiáveis, amorosos, gentis, né? A parte boa de tudo isso é que dá para a gente rever o caminho, né, do trauma a partir da ajuda psicológica, psicossocial, de trabalhos, né, que a gente vai fazendo no ambiente terapêutico ou não terapêutico também, mas a principal consequência é realmente nesse lugar de como a mulher se percebe dentro das relações. A seguir, irá aparecer um depoimento de uma vítima. A minha história é a seguinte, não é uma violência física, mas emocional. Eu morei 7 anos fora da cidade, né? Lá eu sofri muito abuso, assim, mental, né? Lá eu fui traída, lá eu tinha a obrigação de cuidar dos pais, né? Do meu ex-marido. E assim, se eu não fizesse, né? Todo mundo era contra mim, todo mundo ficava em cima, você tem obrigação. Não tenho obrigação, eu faço porque eu faço de coração porque já eram idosos, né? Então eu fazia. Na minha gravidez toda, foi uma gravidez de risco, eu não andava, não podia andar. Ele saía para encontrar a mancha no portão da minha casa, né? E era vizinha dos meus sogros, né? E a família toda apoiava, né? E até hoje apoia, né? Mesmo que a gente se separou agora, a família ainda continua apoiando. E a gente veio pra cá, eu vim, né? Depois de 7 anos eu consegui vir embora, porque eu disse, seus pais já são falecidos, eu não tenho mais obrigação, não tenho mais ninguém pra cuidar, né? Então eu vou numa consulta do meu filho menor e não vou voltar mais. Eu só volto pra buscar as minhas coisas e mesmo assim eu nem quis voltar. Depois de 6 meses ele veio, tava tudo certo, conversado. Por enquanto estava tudo bem, ele arrumou um emprego de bico aqui, ele tornou a sair de novo. E era explícito, não era escondido, né? Então isso foi ferindo cada vez mais. Falei, poxa vida, era, né, um reviravolta na vida para ser melhor. E não foi para pior. Em janeiro, agora desse ano, 2025, ele ameaçou bater no meu filho, que não é filho dele, um teatro que ele cria desde os 18 anos. Não teve um motivo, meu filho é muito quietinho, muito na dele, um adolescente, né? E ele simplesmente chegou em mim e falou que daria uma surra nele. Eu perguntei o motivo, porque eu falo com ele, que não, você não fala, você grita. Né? Eu falei, você gritar com ele, ele jamais se levantou, porque ele tem 1,81 m, ele jamais te respondeu, simplesmente ele fica quieto. Ele começou a se trancar no quarto, a partir do momento que ele chegava na minha casa, né? Ele desligava a TV, ou se eu estivesse lá fora, ele entrava dentro, se trancava, né? Por fato de acontecer alguma coisa. Nunca aconteceu, mas a gente fica apreensivo. Eu também fiquei com muito medo, porque agora recentemente a gente se separou de casa, né? Os corpos já havia muito tempo. E ele começou a me demonstrar algumas reações. Durante as conversas, ele socava a parede, ele começou a gritar e levantar. E eu questionei, o que você quer dizer com isso, socando a parede? Não, deu vontade, eu vou fazer. Só que nesse momento ele levantava. Aí eu fiquei com medo. Mas graças a Deus, com a ajuda do meu irmão, eu consegui tirar ele da minha casa. Ele só saiu porque eu tirei a mudança dele. Eu ajudei ele a montar a casa dele. Né? Hoje ele vai lá, ver o filho dele, né, que é o mais novo, de 8 anos. Fica no carro, só desce na frente, conversa um pouquinho, mantém uma distância. Mas eu não vou dizer pra vocês que eu não tenho medo, eu tenho. Nunca fui agredida por homem nenhum, né? A gente não espera isso. Mas eu fiquei com medo da minha própria casa. Pelos abusos, né? Eu fui ameaçada lá, meninas pelo meu cunhado também. Eu queria me agredir, na época a mãe era viva. A mãe segurou, né? Mais uma vizinha, que ele tem 1,80 m, 150 kg. Então eu fiquei com medo que meu filho não fala. Então assim, foram abusos atrás de abusos, até eu acordar e falar, não basta, acabou, pra mim não dá mais.
e a pessoa não aceitar. E hoje, graças a Deus, tem uma semana e meia aí que saiu, né? Estou respirando. E aqui no Marias ajudam muito. Como a Alana falou, muitos se afastam por um tempo e depois voltam. Eu comecei a vir por um tempo, depois eu me afastei, porque eu não sentia mais vontade de sair na rua. Eu fazia o que tinha que fazer, estava dentro da minha casa, trancada o tempo todo. Assim, trancada ao ponto de não fazer nada. Eu simplesmente fazia comida que meus filhos tinham que comer e lavava roupa que eles precisavam vestir. Caso contrário, eu não fazia mais nada. Até os meus vizinhos questionavam: nossa, você sumiu, aconteceu alguma coisa, tá doente? Eu fiquei doente. Eu fiquei muito doente. A doença emocional, ela não atinge só você, atinge os filhos também. Eu adoeci e meu filho pequeno adoeceu. A um ponto de eu não levantar. Então, assim, eu aconselho muitas mulheres, né, muitas mães aí, que saiam da dependência. A gente tem um caso de uma amiga que ela fala: mas eu tenho 53 anos, eu vou viver do quê? Fome, sede, passa com tempo. Né? Deus abre portas, tem um apoio de muita gente. Aqui no Maria, graças a Deus, a gente tem um apoio muito grande. Né? Então é onde eu voltei, comecei a frequentar de novo, agora eu tô fervorosa ali, toda segunda-feira, né? E hoje eu faço respirar. Enquanto a psicologia explica as marcas invisíveis, existe também um lado jurídico fundamental nesse processo. Como foi a sua primeira experiência profissional no caso de violência contra a mulher? Eu sou advogada faz 18 anos, né? E a minha primeira experiência num caso que envolvia violência doméstica foi, de fato, uma experiência muito marcante, né, na minha vida profissional. Porque naquele momento eu pude constatar que atender uma cliente vítima de violência doméstica vai muito além da questão profissional do que eu entendia que era advogar, né? Eu não precisava somente ter as técnicas jurídicas ali no momento. Eu vi que eu precisava ter uma sensibilidade para eu lidar com dor, insegurança, e muitas vezes o silêncio. Então foi uma experiência nova, né, onde eu tive que ser firme na questão profissional para que eu pudesse lutar, garantir os direitos dessa cliente, mas também eu tive que ponderar a minha sensibilidade para acolhê-la. Então, assim, foi um aprendizado que moldou a forma como eu enxergo o meu papel. Não apenas como uma advogada, mas como alguém que precisa oferecer um suporte humano em um momento extremamente delicado. Como a legislação brasileira, como a Lei Maria da Penha, tem ajudado no combate à violência contra a mulher? O sistema de justiça brasileiro realmente garante proteção às mulheres vítimas de violência? A Lei Maria da Penha, né, apresentou um divisor de envolvimento da violência doméstica no Brasil. Com medidas protetivas rápidas, ele criou mecanismos de prevenção e punição, além de fomentar a criação de juizados, delegacias especializadas. Enfim, a legislação ela é muito robusta, mas a efetividade dela ainda esbarra em fatores como a morosidade processual, a falta de estrutura em algumas regiões. Então, hoje a gente pode dizer que a lei ela é eficaz, mas a sua aplicação depende de um funcionamento ágil e comprometido de todo o sistema. Ainda estamos muito distantes de um cenário ideal. O que poderia ser feito para que mais mulheres se sintam seguras ao denunciar? Fundamental, no meu ponto de vista, a ampliação da rede de acolhimento e de informação. Muitas mulheres ainda têm medo de represálias ou não sabem como funcionam as medidas protetivas. Além disso, o fortalecimento das delegacias, né, especializadas em violência doméstica, plantões 24 horas, atendimento psicológico gratuito, campanhas educativas contínuas fariam toda a diferença. A denúncia, ela precisa ser vista não apenas como um processo judicial, mas como um ato de coragem, que deve vir acompanhado de amparo real e imediato.
Eu entendo que as políticas públicas devem visar de modo mais amplo o atendimento às mulheres em situações de vulnerabilidade. Os institutos como o Maria na Comunidade, que temos aqui na nossa cidade, deveriam ser multiplicados no nosso país, né? O trabalho de acolhimento é essencial. Eu falo que é a luz, né, que essas mulheres enxergam para conseguir tomar a decisão de sair desse ambiente hostil e de um relacionamento abusivo, violento. O que elas necessitam são informações, apoio psicológico, apoio de outras mulheres que já tomaram a iniciativa e conseguiram se restabelecer, e conseguiram hoje viver com dignidade, respeito e insegurança. É muito ampla toda essa questão, né? Eu entendo também que deve existir toda uma rede de apoio a essas mulheres, não só nessas questões do acolhimento com elas, mas do acolhimento com os filhos, uma oportunização de um emprego. Muitas dessas mulheres que vivem no ambiente hostil, de violência, elas têm medo, elas possuem uma dependência, né, uma dependência do companheiro, seja financeira, seja uma dependência psicológica, elas têm medo de não conseguirem, né, então o que elas precisam é isso, é de informação, é de oportunidade, é de acolhimento. Estão nos matando, né, a cada 6 horas uma mulher é morta no Brasil vítima de feminicídio. O relatório mais recente sobre feminicídios revela que 60% de todos os feminicídios são cometidos por um parceiro íntimo ou outro membro da família. Então isso assim evidencia que o lar não é seguro para ela. E ela tem medo, né? Se o meu lar não é seguro para mim, onde que vai ser seguro para mim? Então, sim, as políticas públicas devem ser ampliadas e olhar para a mulher de uma forma mais acolhedora, e os institutos, como Maria na Comunidade, que é um exemplo, deve ser multiplicado. Eu acho que é um começo. Com tantos desafios psicológicos, sociais e jurídicos, o papel da sociedade também é essencial. O que nós, como amigos, família ou sociedade, podemos fazer para apoiar uma mulher que passa por esse tipo de situação? Primeiríssimo de tudo, não julgar. Que a gente percebe que a sociedade traz muitas falas que culpabilizam a vítima. E a vítima já se culpa demais, né? Ela já se sente envergonhada por estar naquela situação, por ter permitido chegar àquele ponto, por sentir que de alguma forma ela contribuiu, colaborou para aquele cenário. Então o primeiro passo é não julgar, é não achar que ela está ali porque ela gosta, porque ela aceita, porque ela merece. Nada disso. O que as vítimas precisam é de acolhimento, de escuta, de presença, de alguém, né, que esteja ali disponível para aquilo que ela precisa e não para dizer o que ela precisa ou o que ela deveria fazer, como ela deveria se portar, mas não, o contrário. Alguém que esteja ali disponível para ouvir, para acolher e para ajudar como ela se sentir confortável em pedir ajuda. Também é muito importante reforçar para essas mulheres que passam por qualquer forma de violência e de abuso nas relações, que elas são dignas de viver uma relação em que existe paz, segurança, respeito, confiança, porque quando a mulher se sente acolhida e se sente digna de viver uma relação saudável, ela vai em busca de construir esse caminho, mas não se ela se sentir julgada, se ela se sentir recriminada, se ela se sentir culpada perante a própria família, os amigos, a sociedade. Então o primeiro passo é o não julgamento aliado ao acolhimento. Para quem está vivendo isso agora, ouvir uma palavra de apoio pode ser essencial. Na visão de vocês, o que poderia melhorar no sistema de proteção à mulher? Na nossa visão como instituição, a gente acredita que ter mais pessoas preparadas para acolher essa mulher. Essa mulher, muitas vezes, ela é julgada por estar vivenciando aquele ciclo e já ter aparecido várias vezes dentro dos órgãos. Então, às vezes ela foi 3, 4 vezes dentro da delegacia. Então, às vezes, essa mulher ela é julgada, né? Olha, você aqui novamente, essa daí não adianta, a mulher gosta de apanhar. Aqueles mitos que a gente escuta todos os dias
a mulher que sofre violência, ela é muito julgada. Então, eu acho que essa proteção, ela é importante, mas também uma prevenção. É importante que a gente comece a falar de violência doméstica aqui na primeira infância e não assim apenas no agosto lilás ou em momentos que são datas importantes para essa causa, mas sim que faça parte de um calendário escolar, para que as crianças entendam desde pequena, meninas e meninos também, o que é a violência doméstica, como tratar da violência, o que fazer e o que não fazer. Porque muitas dessas crianças vêm também com situações de violência de dentro das suas casas. Então elas acabam, muitas vezes, reproduzindo essa violência na escola, na vida escolar. Então é importante que a gente fale, sim, de violência desde pequeno e que a gente tenha mais pessoas preparadas para atender essas mulheres depois que a violência já aconteceu. O que motivou vocês a trabalhar nessa área? Bom, eu sou a fundadora do Instituto Maria na Comunidade, eu tive um relacionamento abusivo e violento aos 16 anos e só fui entender o que era violência doméstica depois de muito tempo. E pensando nisso, pensando em ajudar outras mulheres, a minha mãe era rotariana, trabalhava no meio social, sempre foi do social, 30 anos, foi que eu identifiquei a necessidade, comecei a dar palestras ao redor de São José do Rio Preto, apenas palestras de conscientização. E aí começou a crescer, infelizmente, os números, muitas pessoas começaram a me procurar e a gente funda o Instituto Maria na Comunidade, onde a gente faz acolhimentos hoje na parte jurídica, assistencialista, onde a gente também trabalha com as psicólogas. Então, hoje a gente faz todo um trabalho para que essa mulher possa se identificar aqui como um lugar de apoio, de acolhimento e de conscientização também. Que mensagem você deixaria para mulheres que hoje sofrem violência, mas têm medo de denunciar? Busquem ajuda, por mais difícil que isso possa ser, por mais difícil e desafiador que seja enfrentar o medo, a vergonha, né? Enfrentar a si mesma muitas vezes, mas para que elas busquem ajuda, da maneira como for possível, no recurso que estiver disponível. Se no início é um familiar, se no início é uma amiga, mas que busquem ajuda e a partir dessa ajuda acabem buscando outras ajudas mais especializadas, porque tem como sair de relações disfuncionais, tem como se livrar, né, das consequências do trauma, tem como curar feridas emocionais para viver uma vida digna de respeito, de humanidade, uma relação saudável, feliz. Perfeita, isso eu não garanto, porque é praticamente impossível, né? Mas uma relação funcional, respeitosa e amorosa que todas as mulheres e homens também merecem, né? Então, buscar ajuda mesmo diante de toda a dificuldade que elas enfrentam para fazer essa movimentação, porque a coragem de buscar ajuda é o que vai gerar a garantia no futuro de uma libertação desses padrões de comportamentos repetitivos e violentos que provavelmente já vêm de uma vida lá da infância, da adolescência, de uma família que repercute os movimentos violentos, né? A mensagem que eu deixo é: a gente precisa, toda mulher merece ter o mínimo. O que é o mínimo? É ter respeito, é ter dignidade, é ter segurança. Onde você não é respeitada, onde você não se sente segura, não é o lugar para você estar. E tem saída, tem caminho. E mostrar para elas que elas não estão sozinhas, né? Que muitas mulheres conseguiram denunciar e hoje vivem tranquilamente. E que nós estamos juntas, né? Uma pela outra. O nosso apoio é muito importante para encorajá-las, né? Nesse momento delicado onde uma mulher vive um ambiente violento, qualquer palavra, qualquer mão estendida pode ser um divisor de águas. Então, não se calem, não aceitem, né? Nós merecemos respeito, nós merecemos viver. Wake from your sleep, we're drying up your tears. Today we escape